Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de Windows. O Windows 10 é um sistema operacional, um programa que permite que você se comunique com o seu computador. Mas por que você precisa de um programa para se comunicar com o computador? É porque você não fala linguagem binária, Você não fala em zeros e uns. Se eu nem ia conseguir pegar um chip e falar, oi, tudo bom? Entra no Face aí. Não dá pra gente fazer isso. Então a gente precisa do quê? Precisa de um sistema operacional para fazer essa tarefa, De pegar as peças, pegar o usuário e conectar essas duas pessoas. Um sistema operacional, ele é multitarefa, ou seja, dá para você fazer várias coisas ao mesmo tempo e multiusuário. Dá para você ter vários usuários no mesmo computador. Ele é fornecido pela Microsoft, a empresa que criou esse sistema operacional, e é um software proprietário. O que é um software proprietário? Ele é pago, ele pertence a uma empresa. Se você quiser, tem que pagar. E ele faz então a comunicação entre o hardware, a parte física, e você, o usuário. Para a gente começar bem, vamos nos vacinar de uma questãozinha que caiu em certa prova da Selecom e ninguém soube responder quais são as 4 versões do Windows 10. A primeira dessas versões é o Windows 10 Home, que é destinada para o usuário doméstico. A segunda versão é o Windows 10 Pro, a terceira é o Windows 10 Enterprise. Nessas duas versões são voltadas para o ambiente empresarial. O Windows 10 Education é voltado para a educação. Então nós temos 4 versões: Home, usuário doméstico; Pro, Enterprise, empresas; Education, educação. Tá? O Home e Education entregam o que eles fazem, O Pro e Enterprise são os diferentões aí que são de empresas. Bom, quando a gente começa aqui no Windows, nosso primeiro comandinho, Windows D, a gente tem esse cara aqui. Isso aqui é chamado de área de trabalho. Essa área de trabalho é para ser a tampa, o tampo de uma mesa de escritório. Isso aqui foi pensado para ser a sua mesa de escritório. Por quê? Todas as ferramentas que você tem aí na sua mesa de escritório estão aqui, nessa área, que é a área de trabalho. Então a gente vai ter aqui vários programas, pastas, coisas que a gente vai usar para trabalhar nesse computador, para fazer as coisas acontecerem aqui. Bom, essa aqui então é a chamada de área de trabalho. Para a gente acessar a área de trabalho, Windows D. Estou, por exemplo, aqui na nossa apostila, Windows D, área de trabalho. Windows D, voltei. Para mostrar e ocultar a área de trabalho, Windows D. Outro fator muito importante aqui são os ícones. A gente tem os ícones comerciais, que são os ícones de programas, e nós temos os ícones do sistema. O que vai cair? Os ícones do sistema operacional. Ele não vai perguntar o que é isso aqui, o Atube Catcher. Não tem como perguntar isso. São tantos programas que a Selecom não vai poder perguntar sobre um programa comercial fora da Microsoft. Então o que vai cair aí? Ícones do sistema. Mas para começar a definir ícones, eu quero definir o que são atalhos. O que é um atalho? Vamos lá. Eu vou abrir aqui o bloco de notas. O bloco de notas é para a gente criar texto sem formatação, texto simples. Vou escrever qualquer coisa aqui. Salvar como. E vou salvar esse cara na área de trabalho como doc1. Salvar. Está aqui o nosso doc1. Esse doc1 é um documento TXT, um texto sem formatação. Esse aqui é o próprio documento. Eu posso, por exemplo, criar um atalho para esse documento. Um atalho é um cara que representa um caminho até um documento, até um programa, até alguma pasta, por exemplo. Para criar um atalho, botão direito, novo, atalho. Eu vou procurar aqui o que eu quero fazer. Eu quero um atalho do doc1. Ok, avançar, concluir. Então eu tenho aqui, repara, o doc1, que é o próprio documento, e o doc1, que é um atalho. O que define um atalho? Um atalho tem uma setinha azul apontando para a direita. Tudo que você vê que tem essa setinha azul apontando para a direita quer dizer que é um atalho. Se é um atalho, é um caminho para algum programa, para algum arquivo, para alguma pasta. O que acontece, o que é perguntado sobre isso? Por exemplo, eu tenho aqui o OBS Studio, que é o programa que eu estou usando para capturar agora a minha imagem. Estou aqui no OBS Studio. Esse programa está instalado no meu computador. Esse ícone aqui representa um atalho, um dos muitos caminhos para o OBS Studio, para abrir o OBS Studio. O que acontece se eu deletar esse atalho aqui? Eu vou excluir o programa do meu computador? Eu vou desinstalar o programa? Deletei. Mas o OBS Studio está aqui, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Por quê? Eu excluí um dos muitos caminhos para o programa, mas o programa continua instalado no meu computador. Te provo, Vou abrir aqui, OBS. Olha lá, está instalado no computador.
Então, quando eu deleto o atalho de um programa, eu deletei um dos muitos caminhos que levam ao programa. Mas eu não deletei o programa, tá? Guarda isso no coração. Mas o que acontece, por exemplo, aqui eu tenho esse documento e eu tenho um atalho para que leva ao documento. Se eu deletar o documento e deixar o atalho, para onde esse atalho vai me levar? Para lugar nenhum. Ué, você falou que você quer ir na casa amarela que fica ali na esquina. Eu sei o caminho, cheguei lá, não tinha nenhuma casa amarela. Quando eu deleto, então, o lugar e deixo o atalho, esse atalho não leva para lugar nenhum. Beleza? E aproveitando que a gente deletou coisas, vamos falar da lixeira. Esse ícone aqui é a lixeira. Quando eu deleto alguma coisa, essa alguma coisa vem para cá. Vem para a lixeira. E aqui na lixeira a gente pode tomar duas atitudes. Eu posso excluir o que está aqui de forma permanente ou eu posso restaurar. Por exemplo, esse doc 1 aqui. Se eu pressionar o botão direito, eu posso restaurar. Se a gente restaurar, olha aqui, ó, ele volta para o lugar que ele estava. Voltou aqui para a área de trabalho, tá vendo? Ou eu poderia, por exemplo, no caso ali do doc 1 atalho, ó, botão direito, excluir. E aí a gente vai excluir de forma permanente, ou seja, quer dizer que não tem volta. Se eu excluir isso aqui, acabou. Então, ó, tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Sim, pronto. Saiu da lixeira, foi para onde? Foi para o limbo, acabou. Não tem como restaurar esse arquivo agora, tá? Uma outra coisa, por exemplo, se tiver um monte de coisa aqui na lixeira que você não quer ficar excluindo um por um, você vem aqui numa área branca, botão direito, esvaziar lixeira, sim, e pronto. Você deletou todo mundo que estava na lixeira, de forma permanente. Existe uma forma, por exemplo, se eu quiser pegar esse doc 1 aqui e deletar esse cara de forma permanente, mas sem passar pela lixeira, tem como? Tem. Você vai selecionar ele aqui, Shift, o Shift é essa setinha para cima aí no canto inferior esquerdo do seu teclado. Shift, segurou o Shift, Delete. Quando você seleciona um arquivo e pressiona Shift mais Delete, você exclui esse cara permanentemente. Claro que ele pergunta antes, né? Ó, tem certeza que deseja excluir esse arquivo permanentemente? Sim. Se eu abrir a lixeira agora, não tem nada lá. Porque eu excluí esse cara sem passar pela lixeira. Então, para excluir um arquivo, uma pasta, alguma coisa que você quer excluir, sem passar pela lixeira primeiro, você seleciona Shift, Delete. Beleza? Tem isso escrito na sua apostila. Não precisa anotar, não. Seguindo o nosso raciocínio aí na nossa apostilinha, já estou na página 2. Vamos falar aí do menu iniciar. Eu posso acessar o menu iniciar de três formas diferentes. Eu posso acessá-lo pela bandeja, né? Essa parte aqui inferior do computador é chamada de bandeja. Eu posso simplesmente clicar aqui no ícone e ele abre. Se eu clicar de novo no ícone, ele fecha. Ou eu posso pressionar o meu teclado, que tem uma tecla Windows, ó. Ou eu posso pressionar o Ctrl, segurei o Ctrl, ESC. Olha lá, abriu, ESC, fechou. ESC, abriu, ESC, fechou. Beleza? Então eu tenho três formas de abrir o menu iniciar. Pelo teclado eu tenho o Windows e o Ctrl ESC. E pelo próprio Windows eu tenho esse botãozinho aqui. Tá? Mas para que serve o menu iniciar? Ele é para ser uma espécie de menu, né? Um cardápio do Windows. Né? Aqui você tem as principais configurações. Aqui no cantinho, por exemplo, você pode alterar as configurações do computador. Aqui você tem os seus programas em ordem alfabética, você tem Skype, o Edge, que é o navegador oficial. Você pode ver as suas fotos, vídeo, música, clima. É para ser assim um resumão mesmo do sistema operacional, né? As principais funcionalidades estão todas ali. Bem, e vamos falar de um cara que vira e mexe, cai nas provas da Selecons. Toda prova de Selecon que tem Windows vai cair um desses quatro ícones. Vai cair. E a sua vai cair. Tá? Vai cair. Vai estar lá. Quais são esses ícones? Eu falei para você que essa área aqui embaixo é chamada de bandeja. Essa área aqui, então, bandeja. Vamos da esquerda para a direita. Vamos lá. Na parte esquerda eu tenho, então, o botão do Windows. Aqui eu tenho uma barra de pesquisa, né, que eu posso digitar aqui um programa, um arquivo que eu esteja procurando e eu vou achar. Eu tenho esse cara aqui que é o chamado visão de tarefas. No visão de tarefas eu consigo ter uma visão geral de tudo que eu estou fazendo no meu computador, naquele momento, né? Posso até apagar algumas coisas, ó. Posso fechar algum programa que eu quiser aqui. No caso do documento ele vai pedir para salvar primeiro. Então, ó, visão de tarefas, eu vou ter uma visão geral de tudo que eu estou fazendo no meu computador naquele momento, tá? E eu posso abrir um programa por aqui, ou eu também posso fechar um programa, tá? Beleza.
Depois eu tenho esses ícones comerciais, esses ícones a gente coloca, nunca vai cair uma questão sobre esses ícones aqui, que são ícones de outras empresas. E esses ícones aqui mudam, né, de computador para computador, cada pessoa coloca os ícones que quer aqui embaixo, então é uma bagunça. Mas o que que cai exatamente? Esses ícones da direita, que essa área aqui é a chamada área de notificação. É como o computador se comunica com você, como ele te mostra as coisas que estão acontecendo na máquina. Por exemplo, aqui eu tenho, por exemplo, a minha conexão com a internet. No caso, eu estou conectado numa rede Wi-Fi. Se eu estou conectado numa rede Wi-Fi, eu vou ter esse símbolozinho aqui, tá vendo? Que é uma ondinha. E repara que na apostila está numa ordem, no meu computador está em outra ordem, no seu computador pode estar numa ordem diferente. A ordem não importa. O que importa é você saber o que significa cada ícone. Então, o primeiro é a conexão de rede com a internet. Se eu estou conectado numa rede Wi-Fi, vai ter esse ícone aqui das ondinhas. Se eu estou conectado numa rede cabeada, com cabo, aquele cabo azul que pluga no computador, ou cabo amarelo também, você vai ter esse ícone que está aparecendo para você aí na tela. Esse aí é o ícone de internet cabeada, né? O chamado padrão Fast Ethernet. Esse segundo ícone aqui se refere à bateria. No meu caso aqui, ó, minha bateria 100% carregada. O terceiro ícone aqui é o Bluetooth. O Bluetooth você pode enviar arquivos, né, sem usar a internet. É uma coisa que hoje em dia não é muito mais usado. Mas o Bluetooth continua aí firme e forte nos principais computadores, sobretudo aí no Windows 10. E nós temos aqui as configurações de entrada e saída de som. Oh, mas peraí, entrada e saída de som, o som entra também? Ele não só saía? O que é entrar o som no computador? Como assim? Botão direito, dispositivos de gravação. Aqui nos dispositivos de gravação eu estou vendo o meu microfone, por exemplo, olha lá. O meu microfone representa uma entrada de som no sistema. Então naquele ícone ali a gente vai configurar não só o volume, mas a gente também pode configurar o microfone, né? Eu posso abrir aqui, ó, as propriedades desse microfone e configurar algumas coisas aqui. Beleza? Então, esse ícone aqui se refere à entrada e saída de som. Quando a gente clica nele, olha lá, você consegue aqui alterar o volume do seu computador. Depois a gente tem o teclado, a gente pode escolher aqui o teclado que a gente quiser. Normalmente vem esses dois aqui. E por fim a gente tem data e hora. Esse cara aqui é chamado de central de ações, mas nunca vi isso aqui numa prova. E a gente tem um botãozinho bem no cantinho aqui, que é um botão transparente, que ele também mostra a área de trabalho. É a mesma coisa de você apertar o... É a mesma coisa de você pressionar o Windows mais D, tá? Então, esses 4 ícones aqui são muito importantes. Tem um outro ícone também, que o meu não está aparecendo aqui agora, porque eu não estou com nenhum pendrive conectado no computador. Mas quando você coloca um pendrive, ele abre esse íconezinho, que é para você remover o pendrive com segurança. A Celecom ama esse ícone. Então dá uma olhadinha na imagem dele que está aparecendo ali na tela agora e não esquece. Bom, cada programa vai ter essas 3 abinhas aqui, ó. Esses 3 botõezinhos aqui. O primeiro desses botões diz respeito a minimizar o programa. Minimizar significaria guardar o programa. Então, ó, cliquei aqui para minimizar, guardei. Foi para a bandeja, voltou. Guardei, foi para a bandeja, voltou. Então, o primeiro botão é chamado de minimizar. O segundo botão tem 2 funcionalidades. Se o programa não está de tela cheia, no meu caso aqui ele não está, e eu clicar aqui, ó, ele vai maximizar. Maximizar é colocar de tela cheia. Se ele já está de tela cheia e eu clicar, ele vai tornar o tamanho do programa ajustável. Ó, fica totalmente interativo o tamanho do programa. E esse último botão aqui é o botão de fechar. Existem 3 formas de fechar um programa. Você pode clicar nesse botão, você pode apertar o Alt mais F4, né, que é um comando duplo aí, e também você pode apertar o Ctrl W, que também é muito usado. No caso, apertei ali e foi. Então, ó, fechar a janela, você pode não apenas apertar esse botão aqui, como usar o Alt F4 ou o Ctrl W. Vamos falar do explorador de arquivos? Quando a gente pressiona Windows mais E, a gente abre esse cara aqui, que é o chamado explorador de arquivos. Ele serve para explorar os arquivos do seu computador. E a gente pode explorar todo tipo de arquivos aqui, né? Deixa eu entrar numa pasta aleatória aqui. Entrei numa pasta aqui cheia de documentos. Essa pasta aqui, ela pode exibir, colocar de tela cheia aqui, ela pode exibir esses documentos aqui de várias formas diferentes. A Celecom adora perguntar isso. Por exemplo, a gente está vendo a exibição no modo detalhes. A exibição no modo detalhes, você tem aqui um ícone, você tem o nome, né, desse arquivo,
Você tem a data de modificação, o tipo e o tamanho. Ou seja, é o modo de exibição em detalhes, né? Ele é muito detalhado, ele tem 3 colunas de informação. Mas tem uma outra forma de exibir isso aqui? Tem. Ó, botão direito, exibir, conteúdo. Nesse caso aqui, exibiria o ícone, o nome e a data de modificação e o tamanho. Ou seja, é mais resumido. Eu também poderia exibir como blocos. No caso, eu vou exibir as mesmas coisas quase, né? Eu estou exibindo o ícone, o nome, a extensão, né? No caso aqui, um documento do Adobe Acrobat, um PDF. E estou exibindo o tamanho, que também é uma coisa bem resumidinha. Ou eu posso exibir como lista. Aí seria apenas o nome e o ícone. Ícones pequenos, nome e ícone. Ícones médios, nome e ícone maior. Ícones grandes, nome e ícone grande. Ícones extra grandes, nome e ícones extra grandes. Então, os ícones pequenos, médios ou grandes jamais serão cobrados na sua prova para você diferenciar um do outro. Porque não tem como, porque olha o tamanho da tela desse computador. Lá no caso você vai estar numa folha de papel em preto e branco, não tem como você diferenciar. Ah, esse aqui é um ícone pequeno, aquele ali é um ícone grande. Não dá. Isso não vai ser cobrado para você. O que ele vai perguntar é: que forma de exibição é essa aqui? Aí você vai colocar lá, detalhes. Que forma de exibição é essa aqui? Ah, é alguma forma de ícones. Vai ter apenas uma questão que vai ter ícones. Vai ter, sei lá, ícones grandes. Aí vai ter apenas aquela. Não vai ter ícones grandes e ícones pequenos para você diferenciar. Vai ter apenas uma que vai ser ícones alguma coisa, tá? Que forma de exibição é essa aqui? Conteúdo. Pum, marcou. Beleza? Outra coisa que a Selecom adora colocar em prova são as pastas padrão do sistema. Vira e mexe tem questão disso. As pastas padrão do sistema são essas pastas aqui, ó. Documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. Repetindo. Documentos, downloads, imagens, músicas e vídeos. São essas 5 pastas aqui. Essas pastas, né, são pastas criadas pelo sistema para ajudar você, o usuário, a organizar o sistema. Né, colocando ali vídeo no vídeo, música na música, foto na foto. Né, imagem na imagem. Mas ninguém segue isso, né? Vamos ser realistas. Bom, arquivos e extensões. Aí eu separei um resuminho aqui. Você não precisa decorar. É bom você saber pelo menos 1 ou 2 de cada um, para você ir ali vacinado para a tua prova, sem grandes complicações. Mas não decora isso. É uma tabela muito grande. Imagem. Quais são os formatos de imagem? A gente tem o JPG, o JPEG, a gente tem o PNG, o BPM, o GIF. Formatos de planilha. Quais são os formatos de planilha? A gente tem o XLS, o XLSX, o XLSM, o ODS. De imagem aqui, o que seria legal de você saber? O JPG e o PNG. Põe esses dois no coração. Planilha, coloca o XLS no coração. Texto formatado, DocX. Compactadores, ZIP. Apresentação, PPT. Executável é XE, instalador nunca vai ser cobrado numa prova. .txt, que é o texto sem formatação, né? Um texto apenas onde você pode alterar a fonte. É aquele texto que a gente acabou de fazer ali do bloco de notas. Áudio MP3, vídeo MP4. Beleza? Esses são os principais formatos aí. Não vou falar um por um. Se eu falar um por um, você vai querer decorar. Não decore isso. Painel de controle. Vamos abri-lo aqui no iniciar. Bom, a gente começa a falar sobre o painel de controle de acordo com a exibição. Assim como existem várias formas da gente exibir os arquivos do computador, existem formas diferentes da gente ver esse painel de controle. Essa forma que a gente está vendo aqui é a forma por categoria, ou seja, existem várias configurações que foram organizadas de acordo com a categoria. Você vê que cada categoria tem vários tópicos aqui, ó, que estão organizados de acordo com um tema em comum. Por exemplo, rede e internet tem 2 tópicos. Hardware e sons tem 3 tópicos aqui. Eles foram agrupados em torno de um nome comum. Beleza. Existem outras formas de a gente ver esse painel de controle? Sim, existem 2 outras formas. E essas 2 outras formas são basicamente a mesma coisa. Olha aqui, ó, ícones pequenos e ícones grandes. Eu vou deixar no ícones grandes para você visualizar melhor. O que aconteceu de categoria para ícones? No caso dos ícones, isso fragmentou. Né? Você tinha várias coisas juntas dentro de tópicos e agora você tem todas essas configurações soltas, tá? Separadas aqui por ordem alfabética. Né? Tô vendo ali, começou no B, foi até o S, não, foi até o T, está em ordem alfabética. Então você tinha separado por categoria, agora está separado por ordem alfabética, várias ferramentinhas, né? Todas elas separadas. Fonte do lado de rede, do lado de Java, tá tudo bagunçado aqui.
Mas às vezes você quer uma coisa tão específica que você só acha dessa forma de exibição. Mas para que serve o painel de controle? Para você controlar, configurar o seu computador, né? Eu poderia mexer aqui, por exemplo, na central de facilidade de acesso. Apenas exemplificando, né? Você não precisa saber cada uma dessas coisas, tem que saber o geral. A central de facilidade de acesso, por exemplo, ela pode ser configurada para pessoas com deficiência que estão usando o computador. Como, por exemplo, uma pessoa que tem baixa visão, né? Tem muito problema de visão e ela não enxerga direito o computador, ela poderia configurar ali na central de facilidade de acesso um narrador. Aí tudo que o mouse chegasse perto, o narrador ia falar, olha, você está aqui, você está ali. Então você ia conseguir, né, tornar a experiência dessa pessoa melhor. Você tem ali, por exemplo, Datiora, para você configurar Datiora, o Firewall, que é um tipo de antivírus natural ali do computador, né? Um antivírus orgânico da máquina. Pode mudar o idioma, alterar quais fontes estão instaladas aqui no seu computador, mexer no mouse, região, som, mexer nas configurações do e-mail do Outlook, enfim. O painel de controle é para você configurar o computador. Vamos então ver os principais atalhos e conversar sobre cada um deles. O F1 é para exibir ajuda, né? Se eu estou, por exemplo, agora dentro do programa da Adobe e eu pressiono F1 aqui dentro, em alguns segundos ele vai me dar alguma ajuda. Ó, abri uma guia aqui, olha lá. Foi para a página de ajuda da Adobe. Que ajuda demorada essa, hein? Olha lá, aprendizado e suporte do Acrobat. Olha lá. Ó, meu filho, carrega. Olha lá, carregou. F1 então ajuda. Se eu estou dentro de um programa, eu vou ter ajuda para aquele programa. Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V. Como é que esses caras funcionam? O bloco de notas está aqui. Vou escrever um texto qualquer. Escrever. Para selecionar todo esse texto, Ctrl+A. Para copiar, Ctrl+C. Deixa eu soltar uns parágrafos aqui. Fiz uma cópia, não fiz? Como é que eu colo essa cópia que eu fiz usando o Ctrl+C? Eu uso Ctrl+V. Olha lá. Tá exatamente igual. Por quê? Porque a gente fez uma cópia. Beleza. E se em vez de fazer uma cópia, eu recortasse esse texto? Ó, vou selecionar esse texto aqui. Ctrl+X. A partir do momento que eu recortei um texto, eu fiz assim, ó. Tchum, peguei, tá aqui na minha mão. Eu tirei ele dali, peguei, tá aqui na minha mão. Quando eu colar, eu vou devolver. Então, ó, Ctrl+V, devolver. Então, a diferença entre o Ctrl+C e o Ctrl+X é exatamente essa. No Ctrl+C, a gente faz uma cópia. E no Ctrl+X, a gente recorta. Ó, peguei, tá aqui na minha mão. E quando eu for devolver, né, for colar, eu vou devolver para o sistema. No Ctrl+C, eu faço uma cópia. E o original continua lá. Para desfazer uma ação, deletei sem querer tudo que estava aqui. Como é que eu volto? Desfaço esse delete que eu acabei de dar aqui. Ctrl+Z. Olha lá, voltou. Então, quando você fizer alguma agada aí, Ctrl+Z sempre conserta. Delete, né, para você mandar um arquivo para a lixeira, a gente viu isso agora há pouco. Shift mais Delete para você excluir de forma permanente. F2 de forma permanente sem passar pela lixeira. F2 para você renomear o item selecionado. Vamos pegar aqui qualquer coisa. Deixa eu salvar esse documento aqui de novo. Vou salvar ele como doc. Tá aqui o doc. Não gostei do nome doc. Seleciona ele. F2. Pode colocar ali outro nome. Vamos lá. Ctrl+A, selecionar todos os itens. A gente já viu esse. F3, procurar por um arquivo ou pasta. Alt mais Enter, exibir as propriedades do item selecionado. Alt mais Enter. Podemos ver então as propriedades aí desse documento. O que mais? Alt mais F4 e Ctrl W podem ser usados para fechar alguma coisa. Alt mais Tab para alternar entre programas abertos. O Alt mais Tab ele é bem parecido com aquele visão de tarefas. Ó. Esse aqui é o Alt mais Tab. Como é que eu fiz isso? Segurei o Alt, Tab, 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 Tab. Ou eu posso pressionar aqui o visão de tarefas. Eles são bem parecidos, né? O Alt mais Tab é alternar entre tarefas. E esse aqui é o visão de tarefas. No visão de tarefas, você não precisa alternar entre elas. Você vai na que você quiser. Aqui não. Né? No Alt mais Tab, ó, você precisa ir para algum lugar. Você tem que parar esse Tab em algum lugar. Quando você para o Tab e solta, ele abre o programa. Olha lá. Abriu aqui.
Então, ó, deixa eu voltar ali para nossa apostila. Aqui. Ctrl Alt Tab, né, que é um comando triplo que não cai em prova nunca, é para usar as teclas da seta para alternar entre os itens abertos, né? Em vez de você ficar usando Tab, você usa aqui as setinhas do próprio teclado. Alt mais ESC para você percorrer os itens na ordem que foram abertos. É a mesma coisa. Porém, você não está vendo ali na visão de tarefas, está percorrendo aqui embaixo, ó. Tá vendo ali embaixo? Selecionando tudo ali. Prontinho. F10 para você ativar a barra de menus do programa. F5 para atualizar uma janela e ESC para cancelar a tarefa atual. Esses dois aqui eu vou te mostrar no navegador que a gente vai ver a seguir. Mas esse aqui abre o gerenciador de tarefas, comando triplo não cai. O Windows mais E, que é para você abrir o explorador de arquivos, a gente já viu. E o Ctrl P é para a gente imprimir, ó. Ctrl P vai imprimir esse documento, né? Vai imprimir a nossa apostilinha, beleza? Vamos ver então esse navegador. O navegador padrão do Windows 10, perguntar lá na sua prova, é o Microsoft Edge, não é o Internet Explorer. Eles têm quase a mesma logomarca, mas são navegadores diferentes. Então deixa eu abrir aqui. Já começou bugado. Deixa eu entrar aqui no G1. Vamos supor, entrei aqui no G1. Olha lá, já não carregou, né? Esse navegador é maravilhoso. Eu quero atualizar a página. Para atualizar a página, F5, tá? Tá atualizando a página, mas eu não quero que continue, ó. Tá atualizando, mas não quero que continue. ESC. Ah lá, eu consigo interromper uma tarefa. ESC interrompe a tarefa e F5 atualiza a página, beleza? Então, terminamos o nosso papo aqui de noções de sistema operacional Windows 10. Nos vemos na nossa aula de exercícios. Bom simulado para você!